Olá, boa tarde. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso em que a defesa buscava reverter a condenação de policiais militares pelo massacre do Carandiru em 1992. Na ocasião, 111 presos foram mortos. Os policiais foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que variam entre 48 e 624 anos de reclusão. Essa decisão do ministro Barroso é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Nunes Marques, do Supremo, arquiva a notícia crime contra 3 senadores da República. Supremo Tribunal Federal apresenta livro e cartilha Liberdades, em parceria com o Instituto Justiça e Cidadania. Livre é o homem que vive sem opressão sobre a sua mente. E ainda, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anula o júri que condenou os réus do caso da Boate Kiss. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação de policiais militares pelo massacre do Carandiru. Vamos agora entender melhor os detalhes dessa decisão ao vivo com a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Os policiais foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que variam entre 48 e 624 anos de reclusão. O massacre do Carandiru foi em 1992 e, na época, 111 presos foram mortos. Ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a condenação com o argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos e determinou a renovação do julgamento perante o Tribunal do Júri. Só que, no entanto, Rafaela, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação. Nos recursos aqui no STF, a defesa alegou que houve ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e pedia a reforma da decisão. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a defesa não apresentou a repercussão jural durante esse pedido da defesa e determinou que o caso está encerrado. Rafaela. Ok, Aline, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Bom, a Aline trouxe para a gente agora uma decisão do ministro Barroso, agora vamos para mais uma, porque o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e prorrogou a investigação sobre conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, e parlamentares no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, acatou em parte o pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro aceitou a prorrogação da investigação, mas determinou o prazo de 60 dias para a conclusão do inquérito. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, havia pedido 90 dias para a conclusão. O inquérito foi iniciado no STF com base no relatório final da CPI da pandemia no Senado Federal. Segundo a comissão, o presidente Jair Bolsonaro e parlamentares praticaram incitação ao crime durante a pandemia porque foram omissos na conscientização da população sobre o combate à Covid. A Polícia Federal informou à Procuradoria-Geral da República que pediu ao Senado acesso aos dados, mas não teve resposta. Segundo a Procuradoria-Geral, esse acesso é relevante para a conclusão do caso. Com a prorrogação autorizada pelo ministro, a Polícia Federal deve analisar os dados. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a notícia crime apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do PSB, contra os senadores Rodrigo Pacheco, do PSD, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e Marcos Duval, do Podemos. Eles foram acusados de usar emendas do chamado orçamento secreto para comprar votos. Na notícia crime, o senador Alessandro Vieira transcreveu trechos de uma entrevista de Marcos Duval em julho deste ano.
Na reportagem, Duval afirma que as emendas parlamentares seriam divididas de forma proporcional entre os líderes de partidos e que recebeu, após intermediação de Davi Alcolumbre, 50 milhões de reais em emendas, por ter apoiado a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Duval disse ainda que achou o valor alto, mas que não iria negar porque o recurso seria investido em saúde no Espírito Santo, estado do parlamentar. Na queixa-crime ao STF, o senador Alessandro Vieira afirmou que a troca de apoio político por recursos, ainda que para investimento social, configura vantagem indireta. Dias após a divulgação do caso, o senador Marcos Duval deu outras entrevistas e negou ter vendido voto a favor de Rodrigo Pacheco. Ele afirmou que foi mal interpretado por quem escreveu a entrevista. O relator do caso aqui no STF, ministro Nunes Marques, observou que a petição não veio acompanhada de documento, indício ou meio de prova minimamente aceitável que demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas narradas por Alessandro Vieira. Ao se manifestar sobre o assunto, o ministro Nunes Marques disse que, conforme farta a jurisprudência do STF, a simples matéria jornalística não é suficiente para embasar uma investigação ou caracterizar indício de prova. O ministro acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento do caso. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do processo que discute se as alterações na Lei de Improbidade Administrativas feitas no ano passado podem ser aplicadas retroativamente na modalidade culposa. Na sessão dessa quarta-feira foram realizadas as sustentações orais. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, começou a votar e vai concluir o voto na sessão de logo mais. O caso chegou ao Supremo porque o INSS ajuizou a ação com o objetivo de condenar uma procuradora contratada para defender em juízo os interesses da autarquia ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão de sua atuação. A ação foi proposta em 2006 com base na Lei de Improbidade Administrativa, que fixa possíveis sanções a agentes e servidores que atentem contra a administração pública. No ano passado, foram feitas alterações na Lei de Improbidade Administrativa. A principal foi a exigência de dolo, ou seja, intenção para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade. O Supremo Tribunal Federal vai definir se as alterações podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento e aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, deverá ser seguida pelas demais instâncias. No recurso ao STF, a defesa da ex-procuradora argumenta que a ação seria inviável por ter sido proposta após o prazo prescricional de 5 anos. Nessa lei, somente se consideram atos de improbidade as condutas dolosas. Se a conduta imputada é culposa, não se está diante de ato de improbidade. E, portanto, não se aplica a premissa do acórdão recorrido, que era a imprescritibilidade de um ato de improbidade. Também houve sustentação oral de outros interessados no caso. A aplicação retroativa acarretará, senhores ministros, senhoras ministras, a extinção de milhares de ações e a revisão de outras milhares de processos, inclusive transitados em julgado, inclusive já decididos, com um impacto muito danoso à segurança jurídica e a tão desejada efetividade da tutela jurisdicional. O Procurador-Geral da República defendeu que as alterações não retroagem para beneficiar agentes públicos já condenados com base em regras que vigoraram anteriormente. Apresento a Vossas Excelências as seguintes teses. Número 1. As alterações do caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa apenas explicitam a vedação à responsabilidade objetiva do agente, que sistematicamente sempre foi proibida no direito brasileiro, o qual prossegue permitindo a punição do erro grosseiro. 2. Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na Lei 14.230 de 2021 para os atos de improbidade administrativa que tenham sido cometidos antes
da sua edição somente serão computados a partir da data da sua promulgação. Veja a seguir, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anula júri que condenou os réus no caso da Boate Kiss. As informações em instantes, voltamos já. Chega de juridiquês. As pessoas têm que entenderem, saberem o que diz a justiça, o que dizem as leis, as coisas que mudam. O cidadão tem direito a esse conhecimento. E este é a grande interlocução feita pela TV Justiça. Traz a justiça perto do povo. Parabéns, parabéns pelos 20 anos que estão fazendo esse belíssimo trabalho. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri que condenou 4 réus do caso da Boate Kiss. Os acusados já foram soltos. A sessão de julgamento foi exclusiva para analisar os 19 recursos da defesa dos réus que questionavam as condenações. Por 2-1, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram pela anulação do júri, que havia condenado 4 pessoas em dezembro do ano passado. Com a decisão, as prisões dos sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro e Mauro Hoffman, do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos, e do auxiliar do grupo musical Luciano Bonilha, foram revogadas. Eles estavam presos na penitenciária de Canoas desde que a sentença foi proferida. O voto do relator, desembargador Manuel José Martinez Lucas, foi pela rejeição de todas as nulidades apresentadas pela defesa. Se este júri for anulado hoje, suceder-se-ão muitos outros, porque, como disse anteriormente, é praticamente impossível que um julgamento dessa magnitude possa chegar a bom termo sem qualquer mínima mácula em seu procedimento. E, nesse caso, nunca se chegará a resultado algum. O entendimento dele, no entanto, foi vencido pelos votos dos desembargadores José Conrado Curtis de Souza e Jaime Weigartner Neto. Os dois divergiram ao reconhecer parte dos argumentos da defesa, principalmente quanto à formação do Conselho de Sentença. A formação do Tribunal do Júri não cedeu dentro da lei, que, repito, foi redigida pelo legislador ordinário para assegurar a imparcialidade objetiva do Tribunal do Júri, a igualdade, a paridade de armas, a plenitude de defesa, que constitui um dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Esses atos assim praticados são atípicos. Eu não estou dizendo aí que são nulos. As regras vigentes foram descumpridas. No sorteio de número excessivo de jurados, na realização de 3 sorteios e o último, efetivamente, flagrantemente fora do prazo legal. Flagrantemente fora do prazo legal, a menos de 10 dias úteis da instalação do Conselho de Sentença. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de furto, o aumento da pena em 1/3 exige apenas que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno. Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1144, a terceira sessão do STJ definiu que para a pena por furto ser aumentada em 1/3, como previsto no Código Penal, basta que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno. Foram definidas 4 teses sobre o tema. Se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada em 1/3. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego ou tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens ou da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. Por fim, que são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso.
De acordo com o relator do tema 1144, o ministro Joel Ilan Paciornik, a matéria é pacificada no STJ. Ele ressaltou que a tese já se adequou ao entendimento do colegiado no tema 1087, no qual se decidiu que a causa de aumento pelo furto noturno não incide na forma qualificada do crime. O ministro destacou ainda que, para ocorrer o aumento da pena, devem ser consideradas as peculiaridades do local do crime. Ele esclareceu que o aumento não se aplica, por exemplo, aos casos em que o furto ocorreu no período da noite, mas em lugar amplamente vigiado, como uma boate ou um estabelecimento comercial com funcionamento noturno, ou ainda em situações de repouso, mas durante o dia. O Conselho da Justiça Federal decidiu que os pagamentos do crédito principal e dos honorários contratuais destacados dos precatórios devidos pela Fazenda Pública Federal devem ser realizados simultaneamente, observando sempre a posição na ordem de precedência do crédito principal. A decisão foi motivada por requerimento apresentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados ao CJF, em que foram apresentadas considerações quanto ao novo regime de pagamento de precatórios, especialmente no que se refere à diferenciação dos precatórios com os honorários contratuais destacados na ordem de precedência de pagamento de precatórios devidos pela Fazenda Pública Federal. Em seu voto, o presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, relator do caso, analisou que a própria resolução do CJF estabelece que os honorários contratuais devem ser considerados como parcelas integrantes do valor devido a cada credor para fins de classificação para espécies de requisição. Em caso de precatório com valor global inferior ou superior a 180 salários mínimos, o pagamento da parcela deverá ser efetuado de forma concomitante para o crédito principal e para créditos honorários advocatícios contratuais destacados, considerados os créditos somados para efeitos de limites financeiros. Assim, o colegiado do CJF, por unanimidade, determinou que os tribunais regionais federais realizem os ajustes necessários nas listas de pagamento de precatórios previstos para pagamento no exercício de 2022, considerando os parâmetros decididos na sessão extraordinária. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal apresenta livro e cartilha Liberdades, em parceria com o Instituto Justiça e Cidadania. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é importante porque ela não funciona só como um simples canal na TV aberta. Ela é um canal jurídico que leva conteúdo relevante à casa da população brasileira. Ela apresenta em sua programação conteúdos não só para operadores do direito, mas como para a população em geral, trazendo e aproximando essa população do mundo jurídico, explicando e informando sobre decisões do Poder Judiciário. A TV Justiça é um ganho à população, pois possui esse sinal aberto e é gratuito, e leva conteúdo relevante do mundo jurídico à casa do cidadão brasileiro. A Gol Linhas Aéreas não conseguiu manter a justa causa na dispensa de um auxiliar de aeroporto. O empregado foi demitido por faltas injustificadas. No caso analisado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a companhia aérea Gol não conseguiu comprovar que as faltas do auxiliar de aeroporto seriam suficientes para justificar a aplicação da penalidade. O colegiado então manteve a decisão de segundo grau, que afastou a justa causa. O auxiliar de aeroporto argumentou que nunca teve conduta reprovável durante os 3 anos de trabalho para a Gol. Ele explicou que ficou sob forte pressão emocional em 2011 devido à crise nos aeroportos e problemas familiares que o levaram a se ausentar do serviço. Mas o profissional alega que as faltas foram justificadas com atestados por síndrome do pânico e pedidos de folga. De acordo com a companhia aérea, os atestados apresentados pelo profissional não indicavam incapacidade para o trabalho, nem determinação médica para o afastamento dele. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, no entanto, reconheceu a dispensa sem justa causa. O TRT pontuou que não há no processo uma só prova relativa à má conduta do empregado e acrescentou que a empresa não conseguiu provar que ele quisesse abandonar o emprego.
No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a companhia alegou que ficou constatada a prática reiterada de faltas injustificadas e abandono do posto de trabalho por parte do auxiliar de aeroporto. Lembrou que foram aplicadas uma advertência e 2 suspensões até o empregado ser demitido com a pena máxima, a justa causa. Porém, para a segunda turma do TST, não ficou demonstrado o desinteresse do profissional em continuar no trabalho. O colegiado analisou que as faltas injustificadas que deram origem à justa causa foram 7 em um mês, entre folga e atestados médicos. Foi observado também que não houve qualquer informação que desabonasse a conduta do auxiliar durante a existência do contrato de trabalho. Por unanimidade, a segunda turma rejeitou o recurso da Gol Linhas Aéreas e manteve a decisão de segundo grau, que reverteu a justa causa. O Supremo Tribunal Federal lançou ontem à noite uma cartilha e um livro sobre as liberdades. A iniciativa faz parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, agora em setembro. Do lado de fora do Supremo, artistas grafiteiros pintaram painéis que simbolizam a liberdade religiosa, de expressão e muitas outras previstas na Constituição Federal. Nos arcos do Palácio do STF, 14 painéis pintados por grafiteiros. Cada um representa uma liberdade: a de expressão, a religiosa, a liberdade sexual, a liberdade de imprensa. No verso dos grafites, textos dos ministros da Corte e de juristas sobre o assunto. Os mesmos textos e grafites estampam esta cartilha dirigida ao público jovem. Este livro reúne artigos dos 11 ministros e de advogados, também sobre as liberdades. O prefácio é do ex-ministro da Justiça e presidente de honra do Conselho Editorial da revista Justiça, Bernardo Cabral, que também participou do lançamento das publicações. Tudo isso faz parte do projeto Liberdades, para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. O livro e a cartilha também se somam às iniciativas do Programa de Combate à Desinformação, criado para difundir notícias corretas sobre o Supremo Tribunal Federal. O Instituto Justiça e Cidadania, parceiro do STF no projeto Liberdades, entregou à Corte esta estátua de Dom Quixote e o acervo de vídeo digitalizado das sessões plenárias do STF, com 9.000 horas de gravação. O fundador da Escola Carioca de Grafite, Rafael Barbosa, falou sobre a oportunidade de divulgar essa arte na Suprema Corte. Em nome de todos os grafiteiros do Brasil, que é uma grande alegria e uma vitória imensa, né, para nós, grafiteiros, sermos recebidos aqui nesse lugar, não como os réus, né, nem como testemunhas, mas sim como artistas convidados para compor essa cartilha que acredito que vai ser importante nesse fortalecimento da nossa democracia. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse que a defesa das liberdades previstas na Constituição sempre acompanharam seu trabalho nos quase 2 anos à frente do tribunal. Livre é o homem que vive sem opressão sobre a sua mente. Eu espero que os artigos, a cartilha e os quadros dos grafiteiros que serão expostos ao final desta solenidade em torno do prédio do Supremo Tribunal Federal possam contribuir para despertar em todas e em todos o orgulho e o sentimento de pertencimento a uma nação independente e livre, que nunca se deixou abater em prol do sonho denominado democracia. Que esta Corte está e permanecerá sempre alerta para frear qualquer possibilidade de retrocesso em relação às liberdades fundamentais, duramente conquistadas desde a nossa independência e hoje, felizmente, garantidas aos brasileiros por nossa Carta Cidadã. E ainda falando em democracia, arte, cultura, história, o Tribunal Superior Eleitoral inaugurou uma exposição em comemoração aos 90 anos da Justiça Eleitoral e do Voto Feminino. A exposição está no Museu do Voto, na sede do tribunal, e será aberta ao público no próximo dia 16.
O Museu do Voto passou 9 meses fechado, período de muito trabalho para uma volta em grande estilo. A exposição de reabertura do museu celebra os 90 anos da Justiça Eleitoral e da conquista do voto feminino. Os primeiros visitantes foram o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e o vice-presidente da Corte, Alexandre de Moraes. É fundamental as instituições preservarem a sua memória. É fundamental a um próprio país, a uma nação preservar a sua memória. É fundamental, para tanto, abandonar a lógica dos ataques e adotar uma agenda propositiva de soluções para o Brasil. O destaque da exposição é, sem dúvidas, a urna que fica no centro do salão. Nesta versão gigante, dá para dizer que os visitantes podem passear pela história da urna eletrônica brasileira. Entrando na urna eletrônica, você vai conhecer os modelos de urna eletrônica que nós tivemos e que estamos usando, protótipos também que temos lá dentro. Então, realmente é uma imersão. A exposição estará aberta para visitantes a partir do dia 16 de agosto. Os interessados devem enviar um e-mail para museu@tse.jus.br. Nós iremos funcionar inicialmente das 13 às 19 horas, então o interessado basta vir aqui ao TSE, no subsolo, junto ao foyer, e vai conhecer essa maravilha que nós preparamos para a população brasiliense e de todo o país. Maravilha, hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde e até amanhã.